Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos. Estamos aqui para mais uma palavra que o Senhor trouxe para mim e trouxe nessa madrugada. O Senhor, ultimamente, Ele tem acelerado a sua... acelerado, né, aquilo que Ele tem na minha vida e tem me acordado quase todos os dias de madrugada, né, para mim estar batendo um papo, né, ouvindo Ele, as suas instruções. E tem sido muito bom. Isso tem trazido um fortalecimento, um crescimento e um equilíbrio muito grande para a minha vida. Se nós entendêssemos, né, isso eu me incluo também, o quanto é maravilhoso estar aos pés do Senhor, a gente entenderia Maria, né? Marta, ela ficou brava. Senhor, Senhor, manda Maria me ajudar nos afazeres de casa. O Senhor disse para Marta, Marta, não se preocupe com essas coisas, você sempre vai ter essas coisas para fazer. A Maria escolheu a melhor parte, e isso não vou tirar dela. Então a melhor parte das nossas vidas é estar aos pés do Senhor. Existe uma canção, né, que diz que o melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador. E verdadeiramente é. Eu confesso que eu tenho tido bastante paz, bastante gozo, bastante calma, estando aos pés do meu amado. E isso é muito interessante. O Senhor, quando a gente começa a ter esses momentos preciosos com o Senhor abre o coração para a gente. Ele começa a revelar um montão de coisas, e coisas sérias. E o triste dessas revelações é que não dá para a gente passar para as pessoas, né? Porque hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas não querem saber a verdade. Elas não querem vislumbrar o que está esperando elas ali na frente. Elas querem viver as suas grandes ilusões, elas querem serem felizes, elas querem viver o dia a dia, elas querem fazer planos, elas querem tomar as suas decisões. E dane-se a eternidade, isso daí está longe, a eternidade. Hoje não me apetece, né? Hoje não consigo alcançar ela, a minha realidade é outra. E eu sempre dou o exemplo, né, da época de Noé. Nós realmente estamos vivendo a época de Noé. Ali as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento. Elas estavam vivendo um dia normal das suas vidas, namorando, casando, indo visitar os seus filhos, fazendo compras. E de repente, a água veio de todos os lados, veio de cima, veio de baixo. O poço do abismo foi aberto e todos eles morreram nas suas vidas medíocres, né? Porque eles só olhavam só a circunstância dos dias. E nós, infelizmente, estamos vivendo isso. Hoje, dificilmente você consegue conversar com alguém sobre a eternidade, alguém sobre os momentos apocalípticos que estamos vivendo, alguém que nós estamos atravessando um momento que nós nunca havíamos passado. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Daí alguém pode falar, mas isso sempre teve. Nessa proporção e nessa intensidade, nunca. Nunca. Vocês podem procurar, é algo histórico. Nunca houve. E isso é muito triste, porque nós vemos que é através dos nossos pecados, né? Nós não somos diferentes, né? Nós não somos melhores que o povo do Sul. Deus deu muito tempo, né, para o povo do Sul se arrepender, assim como está dando para a gente. Será que nós somos melhores que eles? O que está reservado para São Paulo, que é o estado onde eu vivo? O que vai acontecer com São Paulo? Uma vez que nós estamos sobre a maldição da apostasia, a maldição da mornidão, a maldição da frieza espiritual, a maldição da rebelião contra Deus e não obedecer os seus mandamentos e não andar de acordo com a sua palavra, de nós criarmos para nós verdades ajustadas. Nós criamos determinadas verdades que encaixam na nossa vida. O que não encaixa não me importa, não, eu não quero ouvir, porque isso vai me fazer mal, isso vai tocar a minha sensibilidade. E hoje é um discurso muito conhecido isso daí. Eu tento conversar com as pessoas, eu percebo que
Geralmente eu não consigo conversar com as pessoas porque ninguém quer saber disso. As pessoas querem viver a sua realidade, o seu dia a dia, querem viver o seu hoje. Querem viver o seu casamento, o seu namoro, o seu filho na faculdade, a sua promoção, o seu aumento salarial, o carro que comprou, a nova casa que comprou. Mas ninguém quer saber o que isso vai contribuir para a sua eternidade. Vocês já pensaram nisso? Tudo que vocês forem fazer, se fazer-se essa pergunta, né, o que isso vai contribuir com a minha eternidade? Eu garanto que muitas coisas que estão acontecendo hoje, que está rompendo, que está quebrando o coração de Deus, não aconteceria. Eu vejo tantas coisas acontecerem, estão se tornando tão naturais que as igrejas já não pregam mais isso, sabe? As igrejas não pregam que adultério é pecado. As igrejas não pregam que mentir é pecado. As igrejas não pregam que divórcio é pecado. As igrejas não pregam que fofoca é pecado. Hoje você não vê as igrejas pregando contra o pecado, você vê as igrejas contemporaneizando, as igrejas entrando dentro do sistema do mundo, que para elas o que importam é números, porque esses números vão fazer os seus rendimentos, os rendimentos dos pastores aumentarem, ou seja, os dízimos. O que importa para eles são isso. Então nós estamos vivendo um momento muito chocante de um cristianismo totalmente falso, de um cristianismo que não tem Cristo, de um cristianismo que não tem cruz, que não tem morte. As pessoas vivem do jeito que são e vão para as igrejas desde que são. Hoje os pregadores que lotam as igrejas são os pregadores populares, né? Aqueles que falam só coisas boas. Eles se tornaram os pregadores milionários, né? Porque eles cobram até para as pessoas entrarem nas suas... Não chama mais nem pregação, chama palestras, né? Elas cobram para essas pessoas estarem escutando elas. Por quê? Porque elas falam justamente o que as pessoas querem ouvir. Hoje as pregações viram autoajuda. Olha, para você conquistar isso. Aí eles colocam um versículo, as pessoas, que bênção, né? Essa pregação, eu gosto dessa pregação. E é um evangelho que não tem transformação de vida. É um evangelho que não tem cruz, que não tem morte. É um evangelho que se adapta ao estilo, ao estado da sua vida, como você anda. Então é um falso cristianismo. É um cristianismo totalmente sem Cristo. Porque para o cristianismo ter Cristo, tem que haver morte, tem que haver cruz, tem que haver renúncia, tem que haver restauração, tem que haver principalmente arrependimento, santidade e justiça, cruz e o sangue de Cristo. Mas hoje não se tem isso. As pessoas que pregam não, né, vamos dizer, as pessoas que são o coach, né, da vida, né, as pessoas lá, né, estão fazendo muito sucesso. E quem prega a verdade, não que, volto a dizer, eu creio que se eu conseguir alcançar o coração de uma única pessoa dessas mais de 300 pessoas que eu tenho no meu canal, eu já fico feliz mesmo. Mas as pessoas que pregam aquilo que as pessoas gostam de ouvir, que não é o verdadeiro evangelho, elas têm milhares e milhares de seguidores. E o Celso aqui que direto fala sobre santidade, sobre morte, sobre arrependimento. Meu canal ele vai bem devagarzinho, mas Deus sabe de todas as coisas. Se for para ele crescer, com certeza Deus vai tocar nos corações aí para compartilhar e já já vai ter um impulsionamento aí que é do Espírito Santo, né? Não é do Celso, não. O Celso não vai pagar para ser impulsionado, não. Porque eu sei o que eu prego. Eu prego justamente a minha vida e é muito custoso. É um preço muito alto que se paga, muito alto. O cristianismo é um caminho que você muitas vezes olha de um lado, olha do outro, olha na frente, olha atrás e não vê ninguém. Você está sozinho. Que as pessoas elas não querem o cristianismo, elas não querem te acompanhar. Elas querem, muitas vezes, distância disso. Por quê? Porque elas olham para você e vê que a sua vida denuncia o pecado delas. E pessoas assim, elas não querem justamente alguém que as incomode.
Elas querem iguais a ela, pessoas que possam ter o mesmo estilo de vida, ter os mesmos pensamentos, ter as mesmas situações, ter as mesmas curtições. Hoje a necessidade de se enturmar, ela é muito grande. Então as pessoas elas não querem um caminho correto, o caminho da verdade. Porque o cristianismo é um caminho solitário. E poucas pessoas estão dispostas a pagar esse preço. Porque é um preço muito alto. É sofrimento, sofrimento. De vez em quando vem, sabe, aquela leve sensação de paz, mas ela vai muito rápido. Porque é uma vida realmente sofrida o cristianismo. Você sofre em todas as frentes, principalmente dentro da sua casa. Você é uma pessoa muito mal compreendida, porque ninguém quer ouvir a verdade. As pessoas querem viver as suas ilusões, os seus sofismas. Sofisma é uma falsa verdade, mas elas não estão dispostas a conhecer a verdade. Fazendo essa introdução, essa madrugada, logo hoje de manhã, eu estava em adoração, o Senhor me trouxe a palavra. Eu não sei se vai ser esse título, mas é mais ou menos nessa direção. Se Deus é amor, porque a Bíblia fala que Deus é amor, por que nós não conseguimos amar e dizemos que temos Deus? Uma boa pergunta, né? Todo mundo, você pode chegar em qualquer pessoa, num bandista, num tibetano, num maoísta, num cristão, num batista, num presbiteriano, num adventista, perguntar para todos eles: você ama Deus? Você não precisa nem esperar a resposta do outro. E aí que começa, né? A grande mentira, porque o mandamento mais difícil das pessoas acatarem, né, é amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje ninguém ama a Deus. Quer dizer, eu não posso dizer ninguém, né? Eu costumo sempre corrigir as pessoas e eu vou me corrigir nesse exato momento. Né? Eu vou dizer assim, a maioria das pessoas não amam a Deus. Porque o amor a Deus, ela implica de morte de si mesmo, morte das suas vontades. Ela implica em você não se satisfazer o seu próximo, sabe? O seu irmão, o seu pai, o seu amigo, o seu esposo, a sua esposa, né? O amor a Deus implica em satisfazer o próximo e não a nós mesmos. Porque aquele amor que visa primeiro a mim, né? Eu vou me satisfazer, vou fazer as minhas vontades, esse não é o amor a Deus. Você pode ter tudo, menos amar a Deus. Você está se enganando. Você está vivendo um pensamento que, infelizmente, se você não se converter, ele vai, no final, demonstrar que você nunca amou a Cristo. Vai ser como Mateus 25, né? Quando perguntarem assim, Senhor, abra-nos a porta, né? Aí Jesus vai falar assim, mas abrir a porta? Eu não vos conheço. Como não, Senhor? Eu preguei em seu nome, eu curei em seu nome, eu evangelizei, eu ganhei almas em seu nome, eu falei do seu nome todos os dias. Jesus vai olhar assim e falar assim, mas eu não conheço vocês. Por que eu não conheço vocês? Porque eu tive fome e vocês não me dessem de comer. Tive sede e vocês não me dessem de beber. Estava nu e vocês não me vestissem. Sendo estrangeiro, vocês não abrigastes. Eles vão perguntar, mas Senhor, quando nós te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede e não te demos de beber? Sendo estrangeiro, nós não te abrigamos? Ou estando nu, nós não te vestimos? Jesus vai falar assim, quando vocês, a um desses pequenininhos que vocês viraram os olhos e não ajudaram, vocês estavam virando os olhos para mim. É muito interessante isso, meus amados. A gente pode muitas vezes sincopar ou entender que nós fazemos isso, fazemos boas obras. E nós não vamos além, nós não vamos na profundidade do que quer dizer esse Mateus 25. Esse Mateus 25, eu vou citar alguns exemplos muito chocantes, né? Eu disse no vídeo anterior, né, e vou usar também como exemplo,
o que aconteceu no meu trabalho, né? Uma pessoa que era esquerda e estava achando muito bom que o Sul, que é um povo conservador e de direita, o que estava acontecendo no Sul, né? Essas mortes. E essa pessoa se diz cristã. Essa pessoa, ela impunha, ela chega até cantando, muitas vezes, aonde eu trabalho. Essa pessoa ama a Deus? Com certeza não. Mas ela tem essa falsa ilusão. Ela uma vez me confessou, né? Eu posso dizer isso daí porque não estou dizendo o nome, então não estou expondo a pessoa, né? Essa pessoa, ela disse também que não conseguiu amar o pai dela. Que o pai dela fez muita coisa ruim com ela, com a mãe dela. Essa pessoa, ela ama Cristo? Não. Quando alguém... Eu vou dar um outro exemplo. Eu conheço muitas pessoas que criam verdades paralelas, criam verdades para abraçarem a sua causa, e nessas suas verdades elas começam a fazer um montão de coisas que na Bíblia não tem. É muito interessante isso. Estava conversando com uma pessoa muito, muito preciosa, e essa pessoa disse assim, eu comprei um armamento, porque agora eu estou morando num lugar perigoso, e se entrar na minha casa eu meto bala. Porque a Bíblia diz que eu tenho que defender os meus. Eu até questionei num determinado momento, mas eu pergunto, né, qual a referência bíblica para isso, né, no Novo Testamento? Aí a pessoa fala, mas o Novo e o Velho não tem diferença. Sim, não tem. Não tem. Mas o Velho era onde Deus ainda não existia o sacrifício expiatório de Cristo, onde Cristo não se colocava na frente e dizia, Pai, pode descontar em mim, que aconteceu em Isaías 53, que ele foi... ele veio ao mundo e o Pai agradou de moê-lo, porque ali estava toda a ira em Deus que ele queria despejar no povo, Jesus se colocou à frente. Então, é fácil entender que o Novo e o Velho Testamento não têm diferença. Porém, no Velho Testamento, Deus realmente trazia um juízo muito imediato contra as pessoas. E no Novo Testamento não traz, por quê? Porque quando ele vai trazer, Jesus se coloca na frente, porque Jesus pagou o preço por nós. Então não existe mais essa questão de um juízo muito contundente. Então hoje, o cristão que não acredita que dele andando na luz, andando realmente em santidade e justiça, ele não acredita que Deus ele protege a casa dele. O cristão que anda em santidade e justiça, ele não acredita que não vai faltar nada na mesa dele, porque ele está fazendo a sua parte, ele está trabalhando e Deus vai suprir as suas necessidades, como diz na própria Bíblia, que Deus supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então nós vivemos um cristianismo muito paralelo, um cristianismo muito unitário, cada um tem o seu, mas as pessoas estão abandonando e elas não acreditam mais em Deus e nem no que a Bíblia diz. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu vou ler aqui para vocês alguns versículos, tá, para fundamentar essa nossa conversa, que é mais uma conversa mesmo, meus amados. A minha intenção é que vocês entendam o que eu estou dizendo, tá? Eu quero começar por 1 João 4, do capítulo 4, né, versículo do 7 e 8, que diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu estava conversando, né, com a minha filha esses dias, né, e a gente estava falando sobre algumas pessoas, né, daí ela falou assim, mas essa pessoa ela não ama, né? E assim, mas aquela outra pessoa, né, que é uma pessoa mais querida dela, ela ama também, porque ela fez isso. Eu falei, ela ama? Eu falei, então, infelizmente hoje existem várias formas de amor, por quê? Porque as pessoas elas vivem um amor muito pessoal, muito singular, muito egoísta, sabe? Elas amam da sua forma. Por quê? Porque essa sua forma de amar não exige que ela mude, não exige que ela renuncie. É um amor onde as pessoas que ela amam se adaptam ao estilo de amor que ela diz ter. Isso é amor? Não. O amor, ele é misericordioso, o amor renuncia, o amor, ele trata as pessoas bem, muitas vezes até passando mal, mas para fazer as pessoas bem, ou seja, satisfaz outras pessoas e ficam muitas vezes sem satisfazer.
O amor, ele renuncia às suas vontades. Aonde está esse amor? É Coríntios 13, é só vocês ver lá a lista do que é um verdadeiro amor. E hoje você não encontra isso nas pessoas. Mas as pessoas dizem, não, eu amo sim. Não. É o que eu falo, eu comecei a conversar a respeito disso com vocês. Hoje existe uma verdade paralela, não existe uma verdade absoluta. As pessoas não estão interessadas numa verdade absoluta, mas sim numa verdade paralela, e com isso elas criam as suas próprias verdades. Tem um versículo muito conhecido que diz assim, né, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus amou tanto o mundo que não existe palavras no português para explicar o amor de Deus. Ele fala de tal maneira. Será que nós amamos Deus realmente de tal maneira a ponto de darmos a nossa vida pelo nosso irmão, ou pelo nosso cônjuge, ou pelos nossos filhos? Também não. Em 1 João 4, capítulo 4, a partir do versículo 20 e 21, diz assim: Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Como as pessoas podem dizer que ama e não se importar com as pessoas que estão passando necessidade? Não se importar com o seu próximo? Não se importar com o seu cônjuge? Mas simplesmente sempre fazer só as suas próprias vontades? Isso é amor? Não. Elas amam a Deus? Também não. É como eu disse, é uma verdade absoluta. A verdade não pode ser paralela e nem tem como ser paralela. A verdade ela é real, não é uma invenção, não é um entendimento nosso. Ela tem que ser absoluta. Não é algo que, eu entendo desse jeito. Não. A verdade, ela é verdade. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. João 10 está dizendo isso. E quem é a verdade? Jesus. Se nós não conhecermos Jesus e nos mortificar e morrermos pelo nosso irmão, matar as nossas vontades como Jesus fez, nós não conhecemos a verdade, nós nem conhecemos Deus e nós nem obedecemos Deus. Perguntaram para Jesus, mestre, qual que é o maior mandamento? Jesus respondeu, falou assim, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ama o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende todas as leis e os profetas. Então, a nossa realidade, ela não pode ser uma coisa isolada, ela não pode ser uma coisa da nossa compreensão sem a gente ter um fundamento sobre aquilo. Porque tudo tem que ter um fundamento, tudo tem uma explicação. A gente tem que andar de acordo com o que é verdade e não ter essa hermenêutica, não ter esse costume da esquerda, né, dos comunistas, de criarem verdades paralelas. Porque hoje a mentira virou verdade e a verdade virou mentira. É muito interessante o que está acontecendo no Sul, o descaso do governo, totalmente o descaso do governo até agora, mais de 2 semanas, né, acho que deu 2 semanas, o governo ainda não ajudou ninguém, ninguém em questão de dinheiro. Daí você fala assim, como não, Celso? E o BID lá, que deu dinheiro lá através da Dilma Rousseff? Imagina, a Dilma levantou um empréstimo de 5 bi, que a gente nem sabe quais as taxas que vão ser pagas. Ou seja, vai encarecer um Estado que já tem uma dívida terrível, grandíssima. E é muito interessante, o Sul, ele arrecadou, ó para vocês verem que discrepância. O Sul arrecadou 50 bilhões, acho que foi o ano passado. Desses 50 bilhões, voltou somente 10 bilhões para o Estado. É bastante sim, mas olha que discrepância. Mais da metade, muito mais da metade, quase 5 vezes o valor fica para o governo e não volta para o povo. Sabe? Então está aparecendo várias coisas que antigamente nós não tínhamos notícia. E é muito interessante que no caos começa a aparecer a verdade, só que essa verdade hoje está sendo julgada como fake news. Existe um projeto que tentou ser votado, acho que foi ontem, foi quarta-feira, acho que foi terça-feira ou quarta-feira, que é o imposto da Globo.
Por quê? Porque a Globo, eles estão ancorando, eles estão fazendo que as pessoas acreditem em tudo que o governo tá e faz. Ou seja, virou uma TV do governo. Ele está patrocinando as mentiras, as fake news, para que as mentiras do governo sejam a verdade e as verdades de todas as pessoas que têm redes sociais, que está lá mostrando a verdade acontecendo, sejam mentira. Então hoje nós estamos vivendo, meus amados, assim, eu não sou esquerda nem direita, não sou, eu sou cristão, eu já falei isso daí para vocês, a minha bandeira é o cristianismo. Mas foi uma das melhores coisas que Deus fez, meus amados, foi ter justamente levantado um cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro, porque ele trouxe à tona toda a podridão do sistema. Hoje nós vivemos numa cleptocracia, sabe, total. Todos os meios, todos os órgãos, todo o sistema está corrompido. Agora eu pergunto, está ou já estava? Já estava corrompido, eles só apareceram. Por quê? Porque não atingiram as suas demandas, as suas vontades, e aí eles começaram a se rebelar. Que nem até hoje eles tornaram esse senhor, né, o Jair Messias Bolsonaro, inelegível, sem provar nada que ele fez. Só porque ele chamou lá os embaixadores, né, dos países e disse o que ele achava sobre o sistema eleitoral e que se comprovou que realmente é verdade. Que agora o Elon Musk está dedando lá fora, que está expondo toda a sujeira, que não houve votação. Não sei nem se o meu vídeo vai ser postado, né, porque já foram 4 ou 5 já censurado, né, não sei nem se esse ainda vai ser censurado também, mas eu acho que não, que eu tenho um alcance muito baixo, né, eu acho que por isso não vai ser alcançado não. Então assim, a verdade, ela se tornou venenosa, ela se tornou perigosa, a gente não pode mais dizer a verdade, a gente tem que ter a narrativa do governo, ter a narrativa do populismo, ter a narrativa do politicamente correto, aquilo que todo mundo fala é o que você tem que concordar. E nós, como igreja, somos diferentes? Não. Infelizmente não. Esses dias mesmo, eu tenho um grupo de uma igreja que eu gosto, uma igreja que de vez em quando eu vou, que eu postei uma verdade lá, eles censuraram, eles tiraram a minha verdade do grupo onde eu estava. E nem justificaram nem nada. E eu falei uma verdade. Entendeu? Então, assim, essa nova situação que nós estamos vivendo, ela é tão triste que hoje você não pode falar a verdade nem na sua igreja. Você tem que balançar a cabeça para o seu pastor, balançar a cabeça para o seu irmão, balançar a cabeça. Você não pode questionar, você não pode dizer fundamentado que você não concorda com aquilo, porque se você não concorda, você não serve, você é uma ovelha negra. Você já não se encaixa em nenhum grupo. As pessoas já não te veem de uma maneira boa. Eu estou dizendo isso daí porque o Senhor Jair Messias Bolsonaro, ele trouxe tudo isso à tona. Não que ele seja santinho, fez várias coisas ruins também, não só fez coisas boas sim, mas fez várias coisas ruins também. Que eu não vou entrar nessa questão porque vai dar muito, eu não tem viés político esse meu vídeo, é viés de ensinamento, de nós aprendermos o que é o certo e de nós realmente mostrar nas nossas vidas que nós somos cristãos e amamos Deus através das nossas atitudes e não através das nossas palavras, não através daquilo que nós falamos ou dizemos ou pregamos. É muito interessante. Eu vejo as pessoas hoje elas se contradizendo. Hoje existe uma contradição muito grande. Se você não é legalzinho, se você não baixa a cabeça, se você não concorda, você não serve para ninguém, entendeu? Você acaba sendo jogado de lado. É muito triste isso. Eu sofro dessa questão. Tudo que eu falo para vocês, meu amado, eu coloco o fundamento disso que eu estou dizendo, biblicamente, para vocês ir lá e pesquisarem. Dou exemplo, sim, mas coloco o fundamento para que você fale, nossa, realmente, está lá. Porque a minha intenção não é doutrinar vocês, não é passar uma doutrinação dos céus, mas é abrir a mensagem de Deus, abrir a Escritura para que vocês entendam e analisem se realmente vocês estão vivendo as Escrituras, se as suas religiões, as igrejas que você vai, lá
é uma igreja realmente que prega a verdade ou não. Se quem você ouve, o pregador que você ouve, você vê realmente um homem santo, um homem que você pode assistir porque ele está pregando aquilo que vive. Ou você tão somente gosta porque a pregação dele é bonita, me faz bem. Eu tenho um medo de pregação assim. Eu gosto de pregação que me arrebenta, que mostra que eu estou pecando, que mostra que eu sou um miserável, que mostra que eu estou em pecado e que mostra e que me faz eu querer santidade e buscar mudança na minha vida. Eu fui numa reunião esses dias que lá, né, eles falaram assim, vamos orar pelo povo do Rio Grande do Sul, né? E lá eles se arrependeram dos seus pecados, pediram perdão, dizendo que não eram diferentes do povo do Rio Grande do Sul. Eu achei tão bonito. Porque hoje as pessoas oram, né? Os coitadinhos, tipo assim, né? Tem até pessoas, né? Porque lá é um estado que foi levantado, né? Tem mais terreiros de macumba do que cristãos, né? Infelizmente isso é um dado, né? Daí fala, é por isso. Nós não somos diferentes, meus amados. Aqui as igrejas, elas são, muitas delas, comparadas a terreiro de macumba, onde as pessoas rodam, giram, pulam, entendeu? Começa a chutar, a fazer algumas coisas que dá até medo, parece um terreiro de macumba. Hoje as pessoas querem satisfazer, elas querem fazer as suas vontades, elas querem algo, algum lugar que condiz com o seu estilo de vida. Elas não querem justamente aquilo que vai contra o estilo de vida que elas estão vivendo, as atitudes que elas estão tomando. Se acontecer isso, não, isso não serve, isso já me incomoda, me faz mal. Não quero ouvir isso daí, não vou nem naquela igreja. Elas querem uma igreja onde elas, mesmo com os erros delas, sabe, as pessoas que mentem, as pessoas que são violentas, as pessoas que roubam, elas querem numa igreja onde elas se sintam, falam assim, eu faço isso, mas aquele lá eu conheço, ele faz pior. Ou muitas vezes as pessoas que se separam, que se divorciam, né? Não, eu estou em divórcio, mas aquele lá está no terceiro, quarto casamento, né? Aquele lá, ó, ele chaveca todo mundo. Elas querem esse tipo de igreja onde acopla, aonde aceita, aonde ela se vê melhor do que os outros pecadores que estão lá dentro. Elas não buscam uma igreja aonde denuncia o seu pecado, aonde mostra que você está a caminho do inferno, aonde mostra a necessidade de você se arrepender e você consertar a sua vida. Isso não serve para as pessoas hoje, isso não interessa para as pessoas hoje. Por isso que hoje São Tomás de Aquino, né, ele já dizia, ele que inventou essa frase, né, ele dizia assim, ó, você quer perder um amigo? Fale a verdade. Isso foi lá na época do São Tomás de Aquino, acho que é 1500 ou 500, eu não me lembro muito bem a data precisa, né, mas faz muito tempo. E isso desde lá é uma total realidade. Hoje, se você não encaixa dentro de uma narrativa que exclua a verdade, você não serve mais nem para se enturmar, não serve nem para participar de uma igreja, participar de uma instituição. Por isso que eu caminho sozinho. É mais difícil, é mais pesaroso, é mais cuidadoso, porque você tem que estar com a atenção redobrada, entendeu? Você tem que se cobrar mais, sabe? Você tem que procurar viver uma vida de santidade, uma vida de separação, sabe? Uma vida longe de discussão, uma vida longe de eu tenho razão, ou de buscar as suas razões ou discussões. Então é muito mais difícil viver essa vida sozinho do que você viver em grupo, porque grupo é fácil, você concordou lá com um, dois, ou com o líder, né? Poxa, todo mundo te aceita, vai até te chamar também para pregar no domingo que vem ou no sábado que vem. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Porque as pessoas criam verdades paralelas. Que as pessoas criam um Deus. Esses dias, né, muito interessante, né? Eu estava conversando com uma pessoa muito querida, né? E a gente estava falando sobre separação e divórcio, né? Ela falou assim que Deus falou para ela se separar, né? Essa pessoa, né? Se divorciar. Meu Deus. Não dá nem para comentar uma coisa dessa, né? Mas hoje, eu estou comentando assim, né? Essa pessoa é muito querida, né? Não vou estar expondo esse querido, né? Mas para vocês saberem exatamente como hoje anda
a compreensão de Deus, né? Cada um cria o Deus que vai fazer as suas vontades. Por isso que o anticristo, meus amados, ele vai ser muito bem aceito e muito rápido aceito, que ele vai fazer a vontade de todo mundo. Então que hoje você possa ouvir essa pregação e se arrepender, mudar de vida, sabendo que não existe verdade paralela, o que existe é uma verdade absoluta. E Cristo e a Bíblia, o que está na Bíblia, é a verdade absoluta, não na sua compreensão, mas com a compreensão do Espírito Santo e alicerçado em todo o entendimento, com texto, contexto e a sua vida aceitando justamente aquilo que a palavra diz. Que vocês possam exatamente ter entendido essa pregação, que ela não venha a ser cansativa e que o Espírito Santo possa abençoar vocês para que, em nome de Jesus, vocês tenham a condição de mudar de vida e buscar a verdade absoluta para vocês. Que Deus nos abençoe no poderoso nome de Jesus. Amém.